Olá, boa noite, todos muito bem-vindos aqui na nossa jornada da transformação Lab da Vida. É um prazer enorme estarmos mais um dia juntos, esse que é o quarto dia da jornada, essa quinta-feira, dia 8 de março, em que eu quero parabenizar você, mulher que está nos acompanhando aqui na jornada da transformação, e desejar um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Eu quero, então, dar início a esse nosso webinar chamado Medicina Preventiva, Bem-Estar e Florescimento Humano. Olha só que tema bacana, né? Quem vai nos apresentar é a Margarete de Sá. Deixa eu pegar aqui todos os dados dela. Margarete Matos de Sá, ou nossa grande amiga Meg, né? Seja muito bem-vinda, Meg. A Meg é médica. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo ótimo. Tá ótimo. Então, a Meg, a Margarete, é médica, Master Coach com MBA pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ela é especialista em bem-estar e florescimento humano. Olha só que legal, né? Vamos aprender mais sobre esse tema hoje. É criadora do conceito de medicina positiva, que defende que para se ter saúde e bem-estar é preciso desenvolver emoções positivas, ter relacionamentos saudáveis, estar engajado e ter um forte senso de propósito na vida. Para ela, ter saúde e bem-estar não basta, não está vinculado a ter ausência de doença, e sim ao desenvolvimento pleno das virtudes e do potencial humano, do potencial do indivíduo. Então, eu quero desejar a todos um excelente webinar aqui no espaço do Lab da Vida e convidar você que está nos acompanhando, se ainda não conhece a metodologia do Lab da Vida, acesse lá www.labdavida.com.br e venha conhecer mais sobre a sua célula da vida, certo? Meg, vou deixar então este povo lindo que já está aí junto contigo e a gente segue a partir daqui. Beijo, até já! Alisa. No final a gente se reencontra, então, só para lembrar aqui o esquema do webinário, a gente tem aí uma fala entre 20 e 30 minutos, e aí logo na sequência a gente abre para perguntas, tá? Até depois então, daqui a pouco eu volto. Ótimo, Alisa, obrigado pela apresentação. Então, primeiramente eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que veio ver esse webinário, né? Hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre medicina positiva, sobre florescimento humano. É um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pela presença de vocês. E para as mulheres, como a Marisa falou, duplamente especial para mim, porque é o Dia Internacional da Mulher, né? É uma data marcante para provar, para mostrar a importância da mulher na nossa sociedade, tantas coisas que a gente já conquistou e tantas outras que a gente ainda precisa conquistar. Enfim, parabéns a nós mulheres por esse dia especial. E eu gostaria, nesses próximos 30 minutos, 20, 30 minutos que eu vou ficar com vocês, eu gostaria que vocês estivessem comigo nesse momento, de forma integral. Eu vou dar o melhor do meu potencial, vou dar o melhor do meu conhecimento, fazer uma entrega perfeita para vocês. E eu preciso que vocês também estejam conectados comigo, para que vocês consigam aproveitar tudo que eu vou falar, para que vocês possam, de repente, ter algum insight ou algum pensamento diferente que possa, de repente, mudar um modo de operar, uma atitude, enfim, que eu possa trazer para você um pouco, que você saia daqui um pouco melhor do que quando você entrou. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Meg, né? Como ela falou, eu sou médica, sou Master Coach pela Sociedade Brasileira e sou especialista em bem-estar e florescimento. Eu desenvolvo qualidade de vida com meus pacientes e eu sou médica há 22 anos. Há 22 anos eu lido com pessoas, eu atendo pacientes de todos os níveis sociais e eu conheço um pouco da rotina da saúde, né? E é sobre isso que eu vim falar com vocês. E nesses 22 anos, né, 22 anos que eu trabalho muito em emergência, e o que eu tenho percebido no passar dos anos é que as pessoas têm ficado cada vez mais doentes. É incrível, né, que eu vou falar, mas as pessoas estão ficando doentes cada vez mais. E se você comparar o mundo de hoje com o mundo de 1940, 1950, o mundo melhorou muito. O acesso à informação, a gente está comendo melhor, está vivendo mais anos, com mais qualidade. O volume de informação que é gerado hoje é absurdamente, a gente nem consegue dar conta de tanto conhecimento que é gerado. A gente tem acesso mais rápido também a essa informação, porque a internet facilitou isso. A gente tem o mundo hoje na palma das nossas mãos, né? Com o nosso celular a gente acessa qualquer informação em qualquer lugar do mundo. E
isso nos facilitou, né? A busca, o encontro ao conhecimento facilitou muito a vida e ajudou a gente, tem ajudado a gente a viver um pouco melhor. No outro lado, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela se desenvolveu também de uma forma absurda, né? Muitos medicamentos de ponta, muitos tratamentos modernos, e esses tratamentos ajudam, por exemplo, em doenças que antigamente as pessoas morriam ou ficavam muito incapacitadas. Hoje você já consegue encontrar a cura, ou se não a cura, o controle com os medicamentos que são desenvolvidos. Então, a farmácia, né, os medicamentos, eles conseguiram dar um up na nossa vida, conseguiram melhorar a qualidade da vida, aumentar o tempo de vida, e o acesso também a isso melhorou. Por outro lado, a medicina também desenvolveu de uma forma gigante, né, a passos largos. Hoje a medicina desenvolveu sub-áreas, né, a medicina foi tão longe, em áreas que a gente nem conhece muito bem, mas, enfim, houve muitas pesquisas, muito estímulo à educação médica, e hoje sabe-se mais do que sabia lá em 1940, 1950, no começo do século. A medicina se desenvolveu demais no tratamento de muitas doenças. Hoje, até graças ao avanço tecnológico, né, das imagens digitais, da investigação de laboratório, né, muito acesso também a exames, a gente tem cada vez mais conseguido fazer diagnósticos mais complexos, mais precoces. Então, hoje você consegue detectar uma doença grave, ainda em estágio inicial, às vezes até antes da doença se manifestar, e consegue agir de uma forma primária, né? Você consegue pegar a doença bem no comecinho. Isso muda, em alguns casos, isso muda completamente o rumo da doença. Diferente de você pegar uma doença que já está em estágio avançado. Com os avanços da medicina, dos métodos diagnósticos, também ao acesso à informação, as pessoas estão mais informadas, isso tem facilitado e as pessoas têm acesso a isso, né? Então, a medicina tem contribuído muito nesse sentido também. Não está tão bom. Se a gente tem acesso à informação, se a gente está comendo melhor, se a gente está vivendo melhor, se a gente tem acesso a medicamentos, a medicina está desenvolvida, por que as pessoas estão adoecendo tanto? O que está com o nosso mundo que as pessoas estão adoecendo, né? Em vez delas viverem mais e melhor, as pessoas estão ficando doentes. E eu comecei a levantar alguns dados, e os dados que eu vou trazer para vocês são dados alarmantes. O último relatório da OMS, na Organização Mundial de Saúde, ela viu, por exemplo, que de 2005 a 2015, em 10 anos, houve um aumento de 18% dos casos de depressão no mundo. 18% é muita coisa. Hoje, por exemplo, aqui no mundo, existe uma média de 320 milhões de pessoas com algum nível de depressão acometidas com a doença, né? No Brasil, para vocês terem ideia, é 11,5 a 12 milhões de pessoas com algum tipo, algum grau de depressão, né? Corresponde a 5,8, quase 6% da população brasileira que estão doentes, acometidos por depressão. E o Brasil não está bem na foto, não. O Brasil, aqui na América Latina, é o primeiro país do mundo, da América Latina, em termos de depressão. Nós estamos em destaque. Nós somos o 5º país do mundo em número de pessoas comprometidas pela depressão. E nós somos o primeiro lugar no mundo, no ranking, de países com distúrbios, transtornos de ansiedade. Nós somos um país campeão de ansiedade. Então, nós somos campeões de ansiedade, campeão latino-americano de depressão e o 5º maior do mundo em depressão. Então, a coisa não está muito bem. E a tendência, a prospecção de 2030 é que a depressão seja a doença mais incapacitante do mundo, né? Seja a doença mais comum até do que câncer e doenças do coração. Olha só. Então, a depressão está aí e está aumentando 18% em 10 anos. Eles fizeram uma projeção e preveem que isso vai aumentar ainda mais até 2030. Então, alguma coisa a gente precisa fazer para ir. 2030 daqui a 12 anos, mais uma década. Então, uma coisa realmente não está fácil, não está boa. O que está acontecendo, né? Então, se você... foi feito um levantamento aqui também no Hospital Regional, que é o Hospital da Grande Florianópolis, de atendimentos de emergência feito durante um certo período, durante um ano. Nesse levantamento, o que se observou? Eles pegaram todas as consultas que foram feitas durante um ano e foram levantando as causas. Por que uma pessoa procurou o pronto-socorro? Eles identificaram nesse levantamento, cada 10 pessoas que procuram pronto-socorro, 30% realmente precisavam estar lá. Eram doenças
por exemplo, a pessoa que estava tendo um infarto, uma pressão alta que precisava ser medicada, uma cólica renal, ou um paciente que teve um atropelamento, um acidente de trânsito. Elas realmente precisavam de uma intervenção médica, 30%. 70% eram pessoas que procuravam por distúrbios, que não são doenças. É um mal-estar, é um desconforto no peito, é uma dor de cabeça, não consegue dormir, é uma náusea. São sintomas inespecíficos que não são sintomas de uma doença grave, mas que é uma forma de manifestar algum mal-estar. O que acontece? Se no pronto-socorro a pessoa procura um atendimento, que ela quer dar vazão à sua dor, e o médico, numa consulta de pronto-socorro, ele não tem tempo, ele não pode, naquele atendimento, dar uma atenção maior, porque é um pronto-socorro, o atendimento é um pouco mais rápido, e a pessoa sai de lá com uma receita de um analgésico, ou de alguma medicação que precisa ser dada naquele momento, mas é um remédio que vai tratar a pontinha do iceberg, mas o que gerou aquele desconforto? O que fez aquela pessoa procurar o pronto-socorro? O que fez aquela pessoa se sentir mal naquele momento e a ponto de fazê-la procurar o pronto-socorro? Isso não é trabalhado. E para vocês terem uma ideia do efeito da depressão, todos perdem, né? A depressão, por exemplo, o paciente sofre porque o paciente vê sua vida sendo tomada, né? E ele não consegue reagir, não consegue atuar para reaver sua vida de volta, então ele sofre. Familiares que veem seu parente, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua mãe, acometida pela doença também, que às vezes não tem como agir, não sabem como fazer. Sofre a empresa que contrata essa pessoa, porque a pessoa, quando ela está deprimida, tem algum grau de depressão, ela fica disfuncional, ela tem uma queda de produtividade real, ela produz menos, então acaba comprometendo a produtividade também da empresa e perde a sociedade como um todo, porque o tratamento das doenças psiquiátricas, depressão, por exemplo, é muito longo, demorado, então todo mundo sai perdendo, né? Todo mundo sai perdendo, principalmente o paciente. E outro levantamento muito interessante que eu vi, tem uma ideia disso quando a gente fala de emoção, né? Por que as pessoas procuraram pronto-socorro, né? 70% por causas inespecíficas. São geralmente distúrbios provocados por alguma emoção negativa, alguma situação que despertou alguma emoção como raiva, ou um momento de um estresse muito elevado, gerando substâncias químicas no organismo que podem levar a um quadro como esse, por exemplo, liberação de cortisol ou de adrenalina, que são substâncias relacionadas ao estresse. E o que acontece? Você tem um aumento de pressão, você tem um aumento da força de contração do coração para bombear o sangue. E isso, por exemplo, pode levar ao risco de infarto, ou até de um derrame de um AVC, né? Então, a emoção não é uma coisa etérea, uma coisa impalpável. As emoções, elas produzem substâncias, elas despertam reações no nosso organismo, e essas substâncias vão ter algum efeito. E o que você sente que leva a pessoa para o pronto-socorro é a pontinha. Mas o que está por trás é uma situação, às vezes, mal resolvida. A cardiologista também viu muito interessante de um cardiologista americano, em que ele fez um levantamento no hospital onde ele trabalhava e queria entender qual é o período da semana em que tinha maior número de infartos por semana, né? Qual é o período, né? Segunda, terça, qual é o dia? E o que ele descobriu é que, assim, disparado, o período da semana em que tinha o maior número de infartos era na segunda-feira. E o período da segunda-feira, que esse número é mais elevado do infarto, era entre 5 e 10 da manhã. Olha que interessante. Segunda-feira, de 5 a 10 da manhã, é disparado o pico de pessoas infartadas comparado a qualquer outro período de qualquer outro dia da semana, em qualquer outro horário. Segunda de manhã. E o que ele concluiu com esse levantamento? Ele concluiu com esse levantamento que quando você tem uma situação voltando do final de semana, você está relaxado, você está com a sua família, você passeou, você está no momento de relax. Você começa a trabalhar, você muda a sua rotina, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que começar a trabalhar, tua rotina teu ritmo já muda. A pessoa que começa a semana, ela já pensa em tudo que vai acontecer durante a semana. Então, ela está na segunda-feira, está dizendo, poxa, amanhã eu vou ter uma reunião, na quarta-feira eu vou ter que encontrar aquele amigo que eu estou com problemas de relacionamento, na quinta eu tenho que entregar o trabalho que eu nem comecei a fazer ainda. E a pessoa já começa a planejar a sua semana
e ela traz todo o estresse da semana que ela vai projetando, ela traz tudo junto num momento só. O que acontece? Quando você traz toda essa emoção negativa, toda essa descarga, né, concentra tudo isso num único momento, o que você tem é uma liberação maciça de substâncias no organismo, né, isso gera um estresse aumentado, e essa liberação de substâncias vai causar algum tipo de reação, como eu falei antes, isso pode levar ao infarto. Então, uma das causas de infarto é essa antecipação, essas emoções negativas que a pessoa já fica planejando, ou antecipando, e traz tudo junto num único momento, tipo, já se planejando a semana já mentalmente na segunda. E isso é um dos fatores que pode levar ao aumento do número de infartos na segunda-feira pela manhã. Olha o impacto das emoções no organismo. Quando eu estou falando de emoção, não é uma coisa intangível. Eu estou falando de emoção no sentido de provocar reações químicas, de bioquímica, substâncias no sangue que vão fazer alguma reação. Então, a gente tem que valorizar um pouquinho mais a emoção, que ficou muito tempo negligenciada, né? Sempre colocada em segundo plano. Hoje se vê cada vez mais a importância das emoções, tanto negativas quanto das positivas, no desenvolvimento da doença ou do bem-estar. A notícia, e aí vem a minha aposta, é que da mesma forma que as doenças, as emoções negativas, elas podem provocar reações indesejáveis no organismo, né, como eu já falei, que podem levar até ao risco de morte, aumenta o risco de morte, da mesma forma, as emoções positivas, elas também liberam substâncias químicas diferentes no nosso organismo, e essas substâncias só que elas fazem o efeito contrário. Como elas são emoções positivas, elas vão promover liberação, por exemplo, de dopamina, que é o hormônio do prazer, que vai gerar um outro tipo de sentimento no organismo. Por exemplo, sensação de bem-estar, de relaxamento, de contentação, de felicidade. Então, onde está a mágica disso tudo? Né? Sempre digo assim, que sempre falo para os meus clientes de coaching, mudança de comportamento é treino, você tem que treinar. Ninguém ganha músculos olhando para o halteres. Você tem que pegar o halteres e se exercitar, fazer musculação. Você tem que levantar o peso e fazer o exercício. Então, se você tem uma emoção negativa, se você tem um mindset, como a gente viu ontem, né, que assim que você falou, abordando a questão do mindset. Se você tem um mindset muito fixado em emoções negativas, rodeado por pessoas negativas, você quer mudar essa realidade, você precisa praticar. E aí, a minha aposta na medicina positiva, que é o conceito que eu desenvolvi, baseado exatamente nesse conceito, de que o ser humano é mais do que uma doença. O ser humano não se resume só a um tratamento, em uma série de doenças, enfim. Tem muito mais do que você pode ser. Como que você vai fazer para... Ok, você sabe que tem um problema, mas o que você vai fazer para que você consiga mudar, rodar a chave, mudar o panorama de 2030 com depressão sendo a maior doença incapacitante do mundo? Como é que a gente faz isso? Nesse conceito de medicina positiva, eu trago conceitos de medicina tradicional, de neurociências, de coaching, de PNL, psicologia positiva, que é fantástica. Eu trago técnicas de coaching misturadas com os neurociências, alguns conhecimentos mesclados, para trazer técnicas de como fazer, como treinar, como desenvolver uma emoção positiva, como desenvolver o otimismo, a resiliência, o bom humor, como usar suas forças de caráter para que você consiga lidar com as situações. E você não vai mudar o panorama global, você não vai mudar a tua realidade. O que você vai mudar é a tua realidade. O teu poder está em transformação na tua mão. Você pode mudar a tua realidade. Você não pode mudar o cenário, você não pode mudar a tua doença. A gente pode mudar como que você lida com aquela doença, de uma forma negativa. E isso vai fazer toda a diferença na evolução do teu quadro. Nessa pegada, eu tenho apostado nisso, eu acredito piamente nesses 22 anos, que o ser humano é mais do que está sendo resumido hoje a uma lista uma receita de remédio, a uma medicalização da dor, a uma simplificação das coisas. O ser humano tem um potencial enorme para fazer o que quiser, e esse florescimento, que é você atingir o máximo da sua potencialidade, para que isso aconteça, você precisa estar bem, você precisa ter bem-estar, você precisa estar saudável, você precisa aprender a lidar com as adversidades da vida. E esse conceito da medicina positiva que eu venho trazer para vocês aqui no Lab da Vida. Então, o Lab da Vida é um portal fantástico de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Se vocês até
não conhecem, dêem uma olhada lá no Célula da Vida. Eu convido vocês a preencherem a Célula da Vida, que é uma ferramenta gratuita, que vai te dar um panorama geral, um termômetro de como que você está em cada área da sua vida, o que você precisa melhorar, o que você precisa dar uma atenção um pouquinho maior, para que você consiga realmente o equilíbrio para caminhar exatamente no sentido do florescimento, de você ser feliz, de você estar bem, de gerar bem-estar, né? Então, o Lab da Vida, eu sou uma mentora aqui do Lab, a gente vai produzir bastante conteúdo na questão da saúde, do bem-estar, do florescimento, do mindset, dos momentos de emoções positivas. Eu vou trazer bastante material nesse sentido, então eu convido vocês a conhecer o portal e os outros mentores também, tem mentores em várias áreas, então dependendo da área que você precisa de um upgrade, você vai ter essa oferta de treinamentos, de cursos, minicursos e palestras para que te ajudar a você superar alguma situação, para que você consiga se superar e desenvolver habilidades para se tornar uma pessoa melhor. E nesse conceito que eu quero falar, da medicina positiva, no sentido de você desenvolver suas forças, né? Suas forças de caráter ao teu favor, né? Hoje em dia, como eu falei, a medicina tradicional está muito focada, apesar dessa medicina, a gente pensa em medicina da saúde, é uma medicina da toda a medicina está sendo estruturada em cima do quê? Da patologia, da doença. Você está doente, você procura o médico e você vai ser medicado, você vai investigar para tratar a doença. E cada vez mais segmentado, né? Por subespecialidades, cada médico cuida de uma pequena parte do seu corpo e o todo acaba sendo esquecido. Esse conceito que eu trago, então, para vocês da medicina positiva, exatamente como fazer, como que você pode treinar essa habilidade, como que você pode mudar esse mindset, mudar o seu conceito sobre saúde, sobre bem-estar, como que você pode desenvolver essas emoções positivas, quais são, né, essas emoções positivas, como que você pode treinar isso, né? Então, se você trabalha várias técnicas, várias ferramentas que você pode desenvolver isso de uma maneira muito simples, exercícios muito práticos, diários, que você vai fortalecendo essa musculatura cerebral para que você consiga olhar a realidade de uma outra perspectiva. Você precisa buscar engajamento em coisas que você se interesse, alguma causa social, alguma coisa que você gosta de fazer, desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, né? Estar cercado de pessoas saudáveis e produtivas, pessoas que vão te acrescentar, não aquela pessoa que está sempre negativa, sempre te puxando para baixo, tem sempre uma notícia ruim para te dar. Essas pessoas, o mundo está cheio. Você precisa estar cercado de pessoas que vão te acrescentar algo, que vão te trazer bem-estar no convívio, que você goste de ficar com elas. Pessoas que vão te gerar emoções positivas, você sinta falta delas, né? Relacionamentos saudáveis. E é importante missão, né? Assim, tem um sentido para a vida. Por que você está nessa terra? Qual é a sua missão de vida? Por que você está aqui? Né? Isso são questões que a gente precisa atendimento médico. Simplesmente, é triste que eu vou falar agora, mas simplesmente porque não tinha o que fazer em casa. Né? Tinha uma senhora que sempre ia no consultório, no ambulatório, ela sempre ficava lá quietinha quando o ambulatório abria, meio-dia ela ia embora, às vezes ela voltava, ficava até às 6, mas ela não incomodava, só ficava ali sentadinha olhando, e até que um dia, quando ela pedia para alguém medir a pressão, medir a glicose dela, e a enfermeira ia lá, porque era o cuidado, era o tato, era a conversa, e ela era uma senhora idosa, tinha uns 80 anos, e ela ficava em casa sozinha, os parentes não davam, os filhos trabalhavam, enfim, ficava sozinha em casa, e ali no posto era uma maneira que ela tinha de encontrar um significado para ela. Então ali ela via movimento, como se estivesse vendo uma TV. Então, ela via as pessoas entrando, as pessoas saindo, conversava com um, de vez em quando a enfermeira chamava ela, media presente o toque, o cuidado, a atenção. De uma forma de significado da vida, ela ia procurar o que fazer no posto, simplesmente porque ela não tinha o que fazer. Olha que triste. Então, ter um significado para a sua vida, né? Encontrar por que eu estou aqui, eu acho que trazer essa reflexão é muito importante para gerar esse bem-estar. E se você tem um sentido, se você sabe exatamente o que você quer, para que você está aqui na Terra, qual é o seu objetivo maior, se você está engajado em algumas queixas, em algumas situações que te geram esse bem-estar, você vai agir para que isso aconteça. Você vai se cercar de pessoas, de situações, para que você consiga exatamente desenvolver essas habilidades para te gerar bem-estar. Então, uma pessoa, por exemplo, que é alegre,
que desenvolve emoções positivas, né? Positivas. Alegria, sorriso, bom humor, amizade, contentamento, gratidão. Gratidão tem um efeito enorme sobre o organismo. Existem estudos da psicologia positiva muito focado no efeito da gratidão no organismo, exatamente nessa liberação de substâncias. Amor, né? Então, se você desenvolve emoções positivas, está engajado em alguma causa que é interessante, que você, pode ser por causa, uma causa animal, uma causa social, na igreja, enfim, uma coisa que você esteja engajado para desenvolver. Se você se cercar de pessoas positivas, que têm relacionamentos saudáveis, que te gerem também bem-estar, pessoas que têm ganha-ganha com você, não aquelas pessoas do trabalho ou de casa, você tem aquela pessoa que é mais negativa, que está sempre, bom dia, ela tem sempre uma notícia ruim de alguma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, que não tem a ver com a gente, mas ela sempre tem algo de ruim para te falar. Então, se você tem um significado de vida, se você age para isso, não tem como uma pessoa estar deprimida desse jeito. Uma pessoa que tem elementos, né, da psicologia positiva, que é o PERMA, né, que é o P de Positive Emotion, emoções positivas, engajamento, relacionamentos saudáveis, sentido da vida e senso de realização, não tem como você ficar deprimido. É muito difícil. Então, o que a medicina positiva e o que eu venho trazer com todo esse conhecimento que eu venho acumulando durante os anos, com mais a minha experiência de 20 anos, cuidando de pessoas, eu vejo na prática, no dia a dia, as pessoas adoecendo, simplesmente porque não sabem o que fazer. Elas não sabem como lidar, elas têm um mindset, que é o modelo mental delas, que foi moldado numa forma, e agora elas não sabem como fazer para sair disso. E o que acontece? Se você tem uma situação que você não tem nenhum fator positivo, que você está envolvido numa situação em que você tem emoções negativas, raiva, estresse elevado, uma situação mal resolvida com um colega, ou uma discussão que você teve que você não conseguiu resolver, e você fica alimentando essas emoções dentro de você, está cultivando, produzindo essas substâncias que vão causando mal no seu organismo de uma forma silenciosa, ao ponto que você acaba desenvolvendo uma doença mais grave. Estou contando tudo isso para vocês verem a importância do dia a dia, das pequenas ações. Não precisa ser uma grande ação, uma pequena ação todo dia, 1% melhora a cada dia. Se você treina uma emoção positiva, se você treina um otimismo, se você usa suas forças de caráter, né, olhar as coisas de uma outra ótica, como eu falei antes, né, no meio da apresentação, a realidade não vai mudar. Se você ficar doente, você tem uma doença grave, você vai continuar tendo uma doença grave. Só que o que vai mudar é a tua perspectiva perante a doença. É o teu comportamento perante a doença. É o teu comportamento perante você mesmo. O que você pode fazer com relação à tua saúde, ao teu bem-estar? Né? E com foco nisso, os resultados são transformadores. Inclusive, existem alguns trabalhos que falam sobre a influência do resultado final da doença, baseado na forma como uma pessoa lidou com aquela, como lidar com aquela situação de doença. Não entrar muito no caso, mas vejo isso todos os dias no pronto-socorro. Eu sou pediatra, mas eu acabo cuidando também a pacientes adultos, e isso é muito triste, você ver pessoas adoecendo simplesmente porque não tem um propósito de vida. Né? Voltando lá aquele dado que eu falei no começo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa para virar a chave e mudar essa realidade que a Organização Mundial de Saúde trouxe para a gente. Em 2030 vai ser milhares e milhões de pessoas acometidas por depressão. Olha a perda financeira que a depressão pode causar no mundo, a perda de vida dessas pessoas, a perda de qualidade de vida, não só do paciente, como eu falei, mas de tudo que está em redor, dos familiares, dos seus filhos, do trabalho, da sociedade, todo mundo perde. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, para que vocês, cada um de vocês que está me ouvindo, que cada um pense, o que eu posso fazer de bem, de diferente a partir de amanhã, para promover bem-estar na minha vida? Que emoções positivas eu preciso desenvolver para que eu possa ser um pouco melhor? Que tipo de atitudes eu preciso ter no meu dia a dia
para que eu consiga desenvolver as emoções e para que eu consiga até influenciar outras pessoas da minha família, porque se você muda você, você acaba mudando também as pessoas que estão no teu redor, a tua família, o teu trabalho, o teu círculo. Então, a gente tem uma influência local no nosso meio de vida. Então, se você muda a tua postura, você vai acabar influenciando também a postura da sua família, do seu colega de trabalho, do teu chefe. De alguma forma, você vai gerando uma onda positiva de mudança. E aí, nisso que eu aposto. Eu aposto nessa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar frente à doença, frente à saúde, olhar a saúde de uma outra forma. Né? Se você é uma das pessoas, por exemplo, que foi no pronto-socorro, e essas pessoas realmente elas sentem, elas estão sofrendo, mas o que levou essa pessoa a procurar o pronto-socorro? O que me levou a ir ontem lá? O que eu estou desenvolvendo dentro de mim que está me fazendo sentir mal, né? Se você tem esse aumento de consciência, essa interpretação da tua realidade, você tem um passo a mais, você consegue ter mais clareza para buscar ajuda, para saber o que ponto você tem que desenvolver para que você consiga realmente alcançar um nível de felicidade, de bem-estar, de qualidade de vida. Né? Porque, no final, todos nós procuramos isso, né? Viver bem, mais, melhor, com mais qualidade, e não só nós, mas todos em torno. Né? Eu falei no começo com aqueles dados lá da Organização Mundial, o Brasil está caminhando para ser o recordista mundial de depressão. A gente precisa mudar essa realidade. Isso está caminhando em 2030, né, daqui a 12 anos, é uma década, é muito rápido. O que a gente pode fazer hoje, ou a partir de amanhã, para que essa realidade realmente mude, né, que a gente consiga realmente influenciar isso de outra forma. Então, dê uma olhada no Lab da Vida, no nosso portal, tem conteúdos incríveis lá. Se você não preencheu, faça com que preencha a Célula da Vida, né, que é o nosso teste gratuito, para você ter um aumento de consciência de como que você está, né, como você está na foto aí de cada área da sua vida, e de que forma que nós, que somos mentores, conseguimos te ajudar para que você consiga se desenvolver, ser uma pessoa melhor, consiga ter melhores resultados na sua vida, que você alcance alta performance, que você seja feliz, que você consiga realmente encontrar o potencial e desenvolver esse potencial para florescer. O florescimento é exatamente isso, você usar o máximo do seu potencial. E você só consegue usar o máximo do seu potencial se você estiver bem com você mesmo, bem com o outro, bem com a comunidade, para bem-estar geral, né? Não só físico. E os outros mentores têm outras informações também em outras áreas, que é importante a gente fazer essa avaliação. E eu estarei aqui com vocês, então, para contribuir da melhor forma possível, trazendo toda essa minha experiência de 22 anos lidando com gente que não é pouco, é bastante. E essa mescla de conhecimentos que eu trago do coach, da neurociência, da experiência de vida e da medicina, essa mistura de conhecimento é muito interessante, que me permite ver as pessoas de uma forma integral. E com esse conceito da medicina positiva, deu um novo ar para mim, me deu uma nova inspiração, porque eu realmente estava há alguns anos sem saber, assim, não estava feliz com a forma como eu estava conduzindo a medicina, só uma medicina tratativa, eu queria algo diferente, e com todo o conhecimento, com toda a busca de informação que eu fiz nesses anos, eu consegui realmente encontrar uma forma de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a lidar com as coisas de uma outra forma, e é isso que eu quero trazer para vocês. Né? Falando bem rapidamente aqui, eu tive uma doença grave há 2 anos atrás, eu tive câncer de mama, e isso me permitiu enfrentar a doença, uma doença grave, que tinha muitos riscos, e o coach me permitiu, tive um prazer, né, eu tive o privilégio de já ter esse conhecimento todo, e durante o meu tratamento, que foi muito bem sucedido e muito graças ao meu comportamento frente à doença, eu sempre focava na solução, não na doença. Então, assim, eu não perdi as mamas, eu ganhei a vida, eu ganhei a possibilidade de ter uma vida saudável, eu ganhei a possibilidade de ver meus filhos crescerem, de realizar os meus sonhos, de realizar o meu potencial. A doença continua a mesma, eu continuei tratando com a medicina, com medicamentos, um tratamento tradicional que precisava ser feito, as cirurgias, porém,
eu mudei a minha forma de lidar com a doença, a forma como eu enxergava a doença em mim. Então, em vez de eu ficar triste, deprimida e me entregar numa situação que eu poderia ficar triste, eu tinha muitos motivos para me entregar e me sentir triste pelo risco, pelo câncer que eu estava apresentando. Em nenhum momento eu tive momentos de depressão. Eu procurei, a todo momento, focar, usar as minhas emoções positivas ao meu favor, usar as minhas forças de caráter, que o coaching positivo, a psicologia positiva me permitiu ter esse conhecimento, usar o bom humor, usar a vitalidade, usar o aprendizagem com toda aquela história que eu estava passando, e os resultados foram incríveis. Quem conhece a minha história sabe, e a doença passou, e eu consegui superar tudo de uma forma fantástica, porque eu realmente inverti o jogo. Eu não foquei na doença, eu foquei na solução. Eu tenho doença, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha condição geral? Então, isso realmente ajudou muito no processo, os resultados foram incríveis, os médicos ficaram muito assustados até com a evolução rápida e benéfica, assim, os resultados que eu tive foram muito, muito bons, e eu estou aqui, contando a minha história, e essa visão positiva da vida, positiva da saúde, esse olhar positivo frente às adversidades, é que eu quero ajudar você a construir. É possível, não é fácil, porque isso é um processo, né? Não existe fórmula mágica que você vai girar uma chave e amanhã as coisas vão ser diferentes. Você precisa exercitar, como eu falei antes. Então, não existe mudança de comportamento mágico, é musculação mental. Sempre falo isso para os meus pacientes, meus clientes. Tem que treinar uma habilidade até que a habilidade fique natural. No começo não é fácil, vai ficando um pouquinho mais fácil até que chega um ponto que ela é automática e você nem percebe que você mudou e você realmente já mudou. Isso precisa de treino, não precisa ser muito tempo, mas eu consigo te ajudar, eu quero te ajudar e estou aqui no Lab da Vida para trazer essa visão diferente da saúde, da medicina, das perspectivas e colocar um olhar no horizonte, assim, há um caminho diferente, há uma forma diferente de fazer as coisas. A gente precisa se juntar e fazer uma onda positiva para mudar essa realidade e que o Brasil se encontre, porque 12 milhões de pessoas deprimidas, gente, é muita coisa, muita coisa. O Brasil tem 5,8%, quando a média mundial é 4,1%. 1% a mais de pessoas deprimidas do que todo o resto do mundo junto. Então, a gente não pode deixar a depressão ganhar o jogo. A gente precisa realmente encarar, levar isso de frente, cada um na sua situação, cada um na sua vida, cada um com o seu universo, com a sua família, mas praticar essa visão positiva, praticar as emoções positivas, fortalecendo essa atitude perante a vida, para que você consiga ser exemplo. Né? Hoje, com a minha história, é interessante que as pessoas às vezes vêm me perguntar, alguém está passando por um câncer de mama, ou alguma doença, nossa, mas o que você fez? Como é que você saiu da doença de uma forma tão fantástica? O que você fez para resolver? Né? Qual foi a tua fórmula mágica? E não tem fórmula mágica, existe apenas uma mudança de comportamento frente à doença. Né? E isso é possível, é viável, você consegue, com a minha ajuda, com a ajuda do Lab da Vida, de todo o material que a gente vai trazer para vocês. Vocês podem olhar lá no Lab da Vida, o primeiro treinamento, um treinamento que eu estou colocando sobre o estresse, né, transformando o estresse em aliado. Então, eu falo sobre o estresse, dou dicas e pistas de como que você pode lidar com o estresse, como que você pode transformar o estresse em uma coisa positiva e saudável, que te funciona para a ação, para que você consiga agir e ter resultados, não que fique paralisado. Então, esse primeiro treinamento já está disponível no portal, e outros treinamentos também vou trazer nessa área, de te ajudar a desenvolver resiliência, de te ajudar a desenvolver otimismo, para te ajudar a criar técnicas de você conhecer as suas forças pessoais e te ensinar de como colocar tudo isso a seu favor. É possível, eu sou uma prova viva disso, e é muito interessante que as pessoas vêm me perguntar e eu fico, para mim é tão natural, mas eu falo, olha, é isso, tem que fazer assim, desse jeito. Conheça de cabeça erguida, fazer o que tem que ser feito na medicina tradicional, tomar os medicamentos que tem que tomar, mas mudar a sua atitude pessoal perante a vida, perante os problemas, perante a situação. Alguma situação mal resolvida, ou algum estressor,
alguma situação, por uma discussão, um problema familiar que você está tentando passar, que não está resolvendo, encara de frente, para conversar, muda a tua postura, que você vai ver que os resultados vêm e vêm muito rápido. E você vai encontrar esse bem-estar, essa felicidade que tantas pessoas procuram e perseguem, né? É possível. Certo, Marlise? Certo, Meg. Nossa, muito obrigada por todo o conhecimento que tu nos passaste nessa noite. Obrigada também por esse exemplo de superação que a gente acompanhou de perto, né? E viu realmente esse sorriso sempre constante acontecendo, mostrando que sempre para tudo existe um lado bom, né? Sempre encarando a vida nessa maneira positiva, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, já foi nosso assunto, inclusive em seminários e tudo mais. Bem, temos uma pergunta aqui, eu quero motivar também os demais participantes, se tiverem algum questionamento para colocar. Temos alguma pergunta? Isso, temos uma pergunta aqui. Isso, temos uma pergunta aqui, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, estava um pouquinho mais para cima. Isso. A Beth está perguntando se tu acreditas que a medicina positiva é mais preventiva ou ela ajuda na cura? Olha, as duas coisas. O foco da medicina positiva é exatamente trabalhar o antes, é a prevenção. É você preparar o terreno para que você não fique doente. Se você está bem, está feio, como eu falei antes, se você tem emoções positivas, se você tem relacionamentos saudáveis, se você tem um propósito de vida que você está lutando por aquilo, se é engajado em causas que te motivam, se você tem realização do que você faz, você está feliz, você está saudável, você está florescendo, você está no máximo do seu potencial. E uma pessoa que está com esse nível de envolvimento, não é que ela não vai adoecer, mas o nível de adoecimento é muito pequeno. Então, a ideia é trabalhar essa mente antes de adoecer. Porém, se você adoece, você também tem um benefício no pós-doença. Porque, como eu falei, na questão da doença existe, mas o que eu tenho que fazer com isso? Eu vou me entregar à doença e vou deixar a doença tomar conta de mim, ou eu vou agir de uma forma positiva para lidar bem com aquele, né? Me dá um limão que eu faço uma limonada. Então, o foco é trabalhar o preventivo mesmo, é o antes, é o bem-estar da pessoa para que a pessoa não fique doente. Porém, uma vez que ela ficou doente por um câncer, porque você não tem controle sobre isso, aí muda um pouquinho a postura. Ok, já que eu não pude evitar isso, como que eu posso agir nessa situação de doença? Qual é o meu melhor desempenho para que eu tenha o melhor resultado? O que eu posso fazer para mim mesmo para que eu possa sair bem dessa doença que eu não escolhi, né? Um câncer, um infarto, um diabetes. Como é que eu posso lidar de uma forma positiva com isso? E aí a medicina positiva acaba tendo um papel importante também de dar essa visão futura, né? De não olhar só o problema, olhar, ok, mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Boa pergunta da Beth. Exatamente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui surgindo. Gente, mais alguma pergunta? A Meg ainda está aqui por enquanto, vi que tinha alguém digitando, mas parece que já fechou. Bom, Meg, então eu quero te agradecer muito em nome do Lab da Vida por essa transmissão aí de conhecimento e dizer para você que está nos acompanhando acessar www.labdavida.com.br, preencher a sua célula da vida e identificar ali na célula da vida qual é a área que você precisa dar mais atenção. Meg, vou então deixar aí um minutinho para as tuas despedidas finais. Então, muito obrigada por vocês todos que estiveram aqui comigo nesses 30 minutos, né, que não é muito tempo, mas eu dei o melhor da minha oferta para vocês. Espero que eu tenha despertado alguma consciência em cada um de vocês que está me ouvindo, trazido algum insight para vocês, e que a partir de hoje, de amanhã, que vocês deem uma olhada de uma forma diferente na sua perspectiva, na sua saúde, no bem-estar, e o que você pode estar fazendo para você mesmo, né? Como é que você pode agir de uma forma diferente para gerar esse bem-estar. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por ter ficado esse tempo comigo. Espero ter contribuído com vocês com o meu conhecimento e com a minha experiência. E participe do Lab da Vida, como a Marlise falou, vá lá visitar o nosso portal. Se você não preencheu, preencha a Célula da Vida, que é uma ferramenta muito interessante para te levantar o nível de conhecimento sobre você mesmo. E nós estamos aí no Lab da Vida, eu sou uma mentora. Estaremos lá no Lab da Vida contribuindo com bastante conhecimento para que você
continue nessa jornada de transformação que aqui está apenas começando, né, Marlene? Exatamente, só começando. Muito obrigada, então, Meg. Só antes da gente se despedir aqui, mais 30 segundos aqui para a gente responder a última pergunta da Vanessa. Como que tu fizeste, Meg, para colocar essa nova visão no trabalho com os teus pacientes? Eu sempre que eu vou consultar, eu sempre faço perguntas, né? O coaching trabalha com perguntas. E eu procuro sempre fazer perguntas para levantar a consciência, para que eles enxerguem que a maneira como eles estão agindo vai levar a alguma consequência. Por exemplo, eu tenho crianças obesas. E eu pergunto para eles, tá, o que vocês estão pensando? Se com 8 anos você está pesando 60 quilos, quantos quilos você acha que está pesando com 200, quando você está com 20 anos? 200 quilos? Então, eles se assustam porque eles não têm essa noção. Você sabe o que pode... Aí eu coloco os riscos de doença, no caso, se ele não mudar a atitude dele. E é muito interessante que as pessoas eles não param para pensar. E quando se bota a coisa de uma forma muito dura, né, muito real, muitos mudam, depois vêm e voltam. Nossa, que bom que se falou daquele jeito, que houve realmente uma mudança de comportamento. Então, o que eu faço? Eu provoco. Eu faço perguntas provocativas para gerar reflexão. Para que a pessoa, mesmo criança, eles respondem muito bem, para que a pessoa pense sobre a atitude. Se eu continuar fazendo isso desse jeito, aonde eu vou me levar? Aonde eu vou chegar? O que vai acontecer com o meu corpo se eu não fizer nada para mudar essa realidade? E essa provocação tem provocado efeitos muito positivos. Essa mudança. Muito legal, até com crianças, às vezes eu não volto. As crianças mudaram, elas não querem mais comer fast food. Muito bom. Então, provocar, perguntar, perguntas provocativas. Excelente. Meg, muito obrigada. O nosso tempo já estourou. Obrigada a quem está conosco aqui no Lab da Vida. A gente já fez as despedidas antes, então aqui vai um beijo carinhoso para todos e nos acompanhem lá no portal, certo? Okay. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.